Saudações, vamos iniciar então a aula 3 da disciplina de análise de sistemas de energia. Em algumas universidades também é chamada por ASP também, né? Análise de sistema de potência, que é similar ao nome, né? Não é um nome padronizado em todas as universidades. Então, na aula anterior vimos a base dos componentes, das componentes simétricas ou dos componentes simétricas, que é muito utilizado para simplificar circuitos em que estejam funcionando de forma desequilibrada, circuitos trifásicos, que estão funcionando de forma desequilibrada, assim como quando ocorre um curto-circuito desequilibrado. Então, para fazer essa análise, usa-se componentes simétricas ou componentes simétricos. Então, nessa aula de hoje, vamos, dentro do assunto componente simétrico, vamos fazer análise para obter os dados referentes às componentes simétricas dos geradores síncronos, ou principalmente dos geradores. Então, cada aula posterior também vai se fazer a análise para um dos principais componentes ou dispositivos ou sistemas que compõem o sistema elétrico de potência, Então, como gerador, linha de transmissão, transformador, para obter quais as reatâncias desses sistemas, as reatâncias e resistências, para fazer parte dos modelos de cálculo das componentes simétricas. Então, a bibliografia dessas aulas, principalmente, não todas, porque no final eu creio que eu vou adicionar alguma outra fonte, alguma aula de alguma outra fonte bibliográfica, mas é principalmente aqui do livro do Kinderman, que é de curtos-circuitos, que dá uma base boa para proteção de sistemas de energia e análise de sistemas de energia ou sistemas elétricos de potência. Então, nesta aula, vamos para ter a base das impedâncias de sequência dos equipamentos elétricos do sistema. Vamos ter uma pequena introdução. Vamos analisar a impedância de sequência dos equipamentos do sistema elétrico. Fazer uma análise do gerador síncrono, que é o elemento ativo do circuito elétrico. Por quê? Porque ele que faz a conversão da energia mecânica potencial, ou energia potencial mecânica, em energia elétrica, converte a energia nos locais de geração de energia, principalmente hidrelétricas, ou termoelétricas. Teste de curto-circuito trifásico no gerador síncrono. Esse teste pode ser usado para levantar ou obter parâmetros de modelos físicos, matemáticos desse equipamento para simulação ou cálculo de curtos-circuitos ou de proteção, para fins de proteção ou para algum outro fim importante para a engenharia elétrica. Período subtransitório da corrente de curto-circuito do gerador síncrono. Também vamos ver período transitório da corrente de curto-circuito dos geradores síncronos. Período permanente da corrente, ou de regime permanente, da corrente de curto-circuito do gerador síncrono. Isso aí tem a ver com a resolução das equações diferenciais que compõem o modelo físico de um gerador síncrono. Equação da envoltória das correntes de curto-circuito. Reatância subtransitória X, duas linhas do gerador síncrono. Reatância transitória X' do gerador síncrono. Nesse caso, X representa a reatância.
Assim também vamos ver a reatância síncrona XS do gerador síncrono, corrente curto-circuito assimétrica, dimensionamento do disjuntor. Então, para que obter as correntes de curto-circuito de uma rede de transmissão de energia? Claro que um dos fins é dimensionar a proteção, no caso, algum disjuntor. Modelo de sequência positiva do gerador síncrono, modelo de sequência negativa do gerador síncrono, modelo de sequência zero do gerador síncrono, sequência zero do gerador síncrono, aterrado com uma impedância Zn, ou seja, uma impedância de neutro, um gerador, claro, em Y, né? O gerador síncrono e as sequências, valores típicos das reatâncias de sequência do gerador síncrono. Também vamos falar do motor síncrono, que é similar ao gerador síncrono, né? E motor assíncrono. Então, por meio de ensaios, né, ou pela característica do material e a forma de ligação, deve-se calcular ou medir a impedância, né, apresentada pelo equipamento quando submetida à sequência individualmente. Então, a princípio se pode fazer o ensaio, né, aplicando uma fonte, né, de sequência positiva, negativa ou sequência zero nos equipamentos para obter justamente as características de impedância, né, que é a resistência mais as reatâncias, capacitiva ou indutiva, conforme o caso. Então, Z1, que é uma impedância, né, aqui nesse caso o índice 1, né, quer dizer o quê? É a impedância apresentada pelo equipamento, a aplicação da fonte, né, de sequência positiva. Z2 é a impedância apresentada pelo equipamento, a sequência negativa. Z0 é a impedância apresentada pelo equipamento quando se aplica a fonte de sequência zero, ou na configuração que se tem a sequência zero. Para estudos de curto-circuito, os elementos importantes a considerar no sistema elétrico são, então, esses aqui que vamos analisar. No caso, o gerador. No outro capítulo, na outra aula, os transformadores, provavelmente, talvez seja essa sequência, linhas de transmissão e a configuração das redes. Então, aqui o primeiro ensaio importante que se pode fazer em um gerador síncrono é um teste de curto-circuito trifásico. Então, como se faz um curto-circuito trifásico? Aqui, claro que está se mostrando apenas o modelo, né? O modelo do gerador. Então, um gerador síncrono ele se caracteriza basicamente por né, uma fonte de corrente contínua, geralmente, que é aplicada ao rotor aqui. Então, aqui aplica uma fonte de corrente contínua, no caso aqui ele colocou uma bateria. Obviamente que essa bateria, né, recebe energia, provavelmente, muitas vezes, do próprio sistema, da própria geração do gerador, para ela se manter carregada, né? E quando o motor ou o gerador for partir novamente, ela esteja carregada e o motor possa partir tranquilamente, né? Então, aqui no eixo de rotação, tem uma velocidade ômega, né, que é a velocidade de rotação, no caso mecânica, né? Aqui não necessariamente é uma velocidade elétrica, né? Uma velocidade de rotação elétrica. Claro que esse ômega aqui, geralmente a rotação mecânica não é mesmo a mesma da rotação elétrica, porque depende dos números de polo, né, do gerador. Então, aqui já mostra as bobinas do estator, né, que sai cada uma das fases, né, a configuração em Y. É importante ressaltar também que como que se chega, né, a energia do campo da bateria aqui, a energia que gera o campo do rotor aqui,
através de anéis, né, deslizantes, ou anel coletor, né? Esses anéis, né, deslizam no eixo e levam essa energia, né, ou a corrente elétrica do fields, né, IF, corrente do campo, para gerar esse campo magnético, que vão, né, esses campos magnéticos vão induzir no estator as tensões que vão ser levadas para os transformadores e levada, né, para o sistema de transmissão e distribuição posteriormente. Então, no caso, obviamente, quando se faz esse ensaio, então curto-circuita, esse curto-circuita está sendo mostrado aqui, curto-circuita, né, as três fases, como é um ensaio em curto trifásico, aqui no T igual a 0, que é o instante que começa o curto-circuito, fecha-se, né, as três chaves para que haja um curto-circuito trifásico. Obviamente, muitas vezes o equipamento não pode ser um curto-circuito, não pode se fazer esse curto-circuito com a geração nominal, com a tensão nominal do gerador, né? Geralmente, então, coloca uma velocidade mais baixa, né? Para a corrente curto-circuito ser uma corrente menor, só a corrente nominal mesmo que ele suporta, assim como no transformador. Então tem que ver as normas que determinam como que se deve fazer esses curtos-circuitos. E obviamente é necessário ler, né? Ler as correntes de curto-circuito. Então em cada uma das fases se coloca um transformador de corrente que vão, né, garantir a leitura no oscilógrafo, né, ou osciloscópio também. Essas aí sim pode-se determinar a corrente curto-circuito. E em função da tensão do gerador, em função da força motriz do gerador, é possível descobrir as reatâncias, né, resistências do gerador de sequência positiva, negativa ou sequência zero. Nesse caso aqui é um curto-circuito trifásico normal, né? Então, nesse teste de curto-circuito, surgem correntes, né, nas três fases. Então, dependendo da posição que está o rotor e os polos, então cada corrente vai se comportar de uma forma ligeiramente diferente. Umas vão tender a aumentar o valor, né? A corrente inicial é grande, outras tendem a partir o valor médio da corrente aqui, o componente contínuo, fazendo a média aqui, né? Partindo do lado de baixo do eixo, né? Do eixo do tempo, um valor negativo ou positivo. Então, nesse caso aqui é para a fase A. Então, há uma corrente elevada, né? No início é o transitório, que se chama, né? Até ficar no regime permanente do curto-circuito. Isso aqui não é a corrente nominal do gerador, do funcionamento nominal dele quando acaba, né, o transitório. Então, nesse caso aqui, para a fase A, se comportou dessa forma a corrente. Aqui já na fase B, o valor médio, né, já, porque depende da posição dos polos, já começou com o valor médio, né, oscilou, iniciando, né, em cima desse valor médio, né, a corrente da fase B do lado positivo, o que é perfeitamente normal. Já a fase C, nesse caso aqui, ela ficou ligeiramente abaixo do eixo do tempo, né, o valor médio, e oscilou quase simetricamente sobre esse valor médio, né? Então, é um componente, né? CC, esse de corrente contínua, né? É essa linha aqui que está sendo mostrada, né? O componente médio, né? Ou o valor médio da onda. Então, é importante analisar que, né, essas correntes são conhecidas por correntes assimétricas de curto-circuito, ou seja, elas não são iguais, elas são diferentes, e são compostas por uma componente contínua
né, sobre o qual a senoide oscila, né, geralmente, de forma simétrica, quase, do lado positivo e negativo, à medida que ela vai alterando o valor, e uma componente alternada, né? Ela é uma composição de uma corrente contínua que varia no tempo, né? E uma senoidal. A componente contínua é decrescente e aparece devido à importante propriedade do campo magnético, mais propriamente o fluxo magnético. Não pode variar bruscamente, obrigando com que as correntes de curto das três fases devam partir do zero. Então, elas partem do zero, a senoide parte do zero. Entretanto, o valor médio não necessariamente parte do zero, né? Porque o valor médio é apenas uma conta matemática, né? É apenas um resultado matemático da média da corrente numa janela de tempo, né? Uma janela de tempo que vai deslizando. Não é de toda a onda, né? Apenas uma janela de tempo que vai deslizando, por exemplo, a cada período, e se calcula essa média de cada período e vai tracejando a corrente média. Então, qualquer indutor, ele parte de corrente zero quando ele está, ele parte com corrente zero quando ele está descarregado, né? Geralmente sem campo magnético. E se ele já tem um campo magnético, quer dizer que a corrente dele não parte do zero, porque ele já está com a corrente que é responsável pelo campo magnético. Então, a variação é contínua, né? Não pode ter uma variação brusca de corrente elétrica em indutores. Para facilitar a análise, fazendo as correntes de curto-circuito passarem por um filtro, né? Um filtro de corrente contínua, né? Que passa frequências altas, ou ele passa alto, né? Um filtro passa altas frequências, ou seja, elimina as frequências, o componente contínuo, né? A corrente contínua. De modo a eliminar o componente contínuo, pode-se verificar que as correntes das três fases estão contidas na envoltória. Então, se cria uma envoltória matemática, né, por cálculo, não é uma envoltória verdadeira, mas que matematicamente todas as correntes vão oscilar dentro de uma envoltória positiva e negativa. Então, eu espero que essa imagem se amplie no próximo slide. Então, vamos ver. Então, nessa corrente de curto-circuito, então tem um componente aqui do período subtransitório, um período transitório, uma componente aqui, que é essa aqui, é a do período subtransitório. Essa outra componente, matematicamente, é considerada como o período transitório. E essa outra linha aqui, na verdade, é uma projeção do regime permanente até o eixo vertical, né? Então, essa linha aqui, ela vem, né, a projeção aqui, que vem da esquerda, da direita para a esquerda, que é a amplitude, né, do regime permanente, ou seja, em regime permanente as senoides vão oscilar dentro dessa faixa, né, dentro dessa faixa aqui em azul. Já a outra, né, aqui do período subtransitório, vai oscilar na parte de cima, né, no máximo até aquela amplitude positiva e até o máximo dessa amplitude aqui negativa. E já a verde aqui já é do período transitório, né? E então ela vai estar, né, dentro dessa faixa aqui. Então, cada intervalo desse né, definido por período subtransitório, transitório e período de regime permanente. Por isso que
para facilitar, né, a análise, muitas vezes é considerado como 3 valores diferentes de impedância e reatância. Né? Matematicamente, fisicamente, não, a reatância ou a indutância não vai mudar, mas para o modelo matemático, para facilitar os cálculos, muitas vezes eles consideram que cada um desse intervalo, o gerador apresenta uma reatância diferente. Ela vai mudando à medida que passa o tempo e assim facilita os cálculos, né? Então, independentemente de quando vai ocorrer o chaveamento efetuado pelo disjuntor, todas as ondas de correntes de curto-circuito estão contidas na envoltória, dentro daquela envoltória. Isto é muito importante porque dispensa a necessidade de efetuar a forma de onda, né, estudar a forma de onda da corrente, ou seja, basta analisar o comportamento da envoltória. Não precisa você saber quando ela passa pelo zero, por exemplo, ela vai no pico, né, positivo, depois desce, passa pelo zero, vai para um pico negativo e vai oscilando, né, a corrente curto-circuito. Não precisa saber quando ela está lá em cima, quando ela está lá embaixo. O que importa é essa amplitude, né, a amplitude de oscilação da corrente curto-circuito, né, ou seja, essa amplitude está definida por uma envoltória. Claro que essa envoltória está associada à resolução da equação diferencial, seja manualmente, né, analiticamente ou via simulação numérica, né? Note que a forma de onda da corrente de curto não é fixa. Seus valores, né, obviamente, de pico ou cristas inicialmente grandes, vão caindo ciclo a ciclo, até se estabilizar. Ou seja, a corrente inicial ela é maior e vai reduzindo até ficar uma corrente de regime permanente, né? Atingindo o período de regime permanente do curto-circuito. Claro, essa corrente está em regime, mas ela não necessariamente é uma corrente pequena ou segura para o sistema. O sistema pode danificar, né? Tanto o gerador pode danificar as bobinas que compõem o estator, assim como os transformadores ao longo da linha de transmissão, e bem como a fiação também pode sofrer danos severos com um curto-circuito. Apesar disso, né, a corrente alternada é simétrica em relação ao eixo do tempo, sendo por isso conhecida como corrente simétrica de curto-circuito. Devido a essa simetria, pode-se analisar apenas a parte acima da envoltória, como caracterizado na figura abaixo. Vamos ampliá-la. Então, agora, ao invés de analisar, né, aquela parte negativa também da envoltória, analisamos apenas o que? A parte positiva. Essa parte positiva, então, aqui tem aqui o valor I máximo, né, da corrente, I duas linha máxima, que está associada à reatância subtransitória, né? Então essa corrente sai do ponto B aqui, né, e vai reduzindo a envoltória, né, ou seja, as ondas senoidais vão oscilar dentro dessa faixa, né. Então, o ponto A aqui é a corrente máxima linha, né, que é, na verdade, essa linha pontilhada aqui, que é, na verdade, o quê? Que está indicado na seta, né? Que é a extrapolação da envoltória transitória. Ou seja, aqui está essa linha grande, a envoltória da corrente, né? Aqui, essa linha tracejada aqui é aquela que eu falei, né? Que é a projeção do regime permanente do infinito até aqui, né, o I máximo de regime permanente, que é o RP, que aqui ele colocou como G, né? Ou seja, é a amplitude da corrente em regime permanente. Então, essa linha transitória é apenas para marcar no eixo aqui, né, qual o valor desta corrente de regime permanente. E vai aqui até o ponto D, né, que é onde ela pode ser considerada como
de regime permanente, sendo que essa aqui vai até o ponto C e aquela lá vai até o ponto D. Então, como o gerador síncrono que supre a corrente de curto-circuito tem inicialmente um valor grande, que vai descendo até atingir o regime permanente, pode-se compreender que o gerador tem uma reatância interna variável. Essa é uma consideração matemática, né? Mas a reatância é variável, mas por quê? Porque a reatância é variável, porque a frequência, a princípio, seria variável, né? Mas não necessariamente, porque se o curto-circuito não frear o gerador, as ondas vão mudar apenas de amplitude, né? As correntes, mas não de frequência. Desde um valor pequeno até a sua tradicional reatância síncrona de regime permanente, ou seja, inicialmente, como a corrente curta é muito elevada, então a reatância parece ser muito pequena, né? Então ela é normalmente menor ou igual à reatância do gerador, né? Que é menor ou igual à reatância síncrona, né? Que é a reatância de regime permanente quando o gerador está funcionando, né? Perfeitamente na velocidade síncrona, né? Ou seja, a frequência que ele foi projetado para girar, para obter a tensão de 60 Hz, se for no Brasil. Como a reatância interna do enrolamento da fase do gerador síncrono é muito pequena em relação à reatância interna, o seu valor não é considerado na modelagem, né, ou no modelo de curto-circuito. Por ser a reatância interna do gerador síncrono variável, fica extremamente difícil calcular analiticamente a corrente de curto. Para facilitar essa análise, né, supõe-se que a corrente de curto tenha o comportamento indicado pela parte de cima da envoltória, subdividida, né, no tempo em 3 períodos, como a gente viu. Então, o primeiro período, né, é chamado de período subtransitório. O segundo período, período transitório. E o terceiro período, período de regime permanente. Então, como a gente viu, né, exatamente. Para cada período será definida, né, uma reatância interna do gerador síncrono, ou seja, para calcular cada um desses períodos manualmente ou via computador, seria necessário analisar em cada um desses intervalos, fazer um cálculo novo, né, para cada um dos intervalos, para saber qual nível de corrente que vai aparecer no curto-circuito ou quanto tempo que o equipamento de proteção vai atuar, né? Quanto tempo que vai levar para atuar, ou se ele suporta, né? Então, ficou definido dessa forma. Os 3 intervalos, né? Aqui o A, C, D e aqui o B. O período subtransitório, caracterizado pelo trecho BC, né, como a gente viu, essa primeira parte aqui do B até o C, esse primeiro intervalo da figura, é o período inicial da corrente curto-circuito do gerador. Com a atenuação do subtransitório, o gerador entra no período transitório, indicado pelo trecho CD. Então, daqui até aqui, até ele entrar no regime permanente. Após o desaparecimento né, do período transitório, né, o gerador fica no período de regime permanente, ou ele entra no período de regime permanente, que é o trecho, né, de D para frente, caracterizado pela reatância síncrona,
XS. Daqui para frente, então é considerado como a reatância, né? O gerador tem a reatância XS. Então, detalhando novamente, né? Então, do B até o C aqui, né? Nesse intervalo de tempo, é considerado como tendo a reatância, né? Subtransitória, do C até o D como transitória e para frente, né? Como sendo do D para frente reatância síncrona, né? Normal do gerador. Todos os enrolamentos, isto é, as bobinas das fases do estator ou armadura, né? Ou seja, armadura, as bobinas do enrolamento de campo do rotor e o enrolamento amortecedor contribuem para o aparecimento dos períodos subtransitório e transitório. Aqui está o que eu achei. O enrolamento amortecedor, colocado em curto-circuito na cabeça do polo do rotor, é o principal responsável pelo aparecimento do período subtransitório no gerador. Sua atenuação é idêntica à gaiola de um motor de indução. Então, vamos ver o que é esse enrolamento amortecedor. No entanto, em regime permanente, o rotor do gerador síncrono gira a velocidade síncrona, ou seja, não existe escorregamento. Para quem não sabe o que é escorregamento, pesquise sobre o assunto em motor de indução trifásico. Em consequência, não haverá indução de corrente no enrolamento amortecedor. E tudo se passa como ele não existisse. Sua presença e eficiência serão sentidas no instante inicial do curto-circuito. Isso porque, com o curto-circuito, se estabelece momentaneamente a variação entre o campo girante do estator, armadura e do rotor. Podemos observar aqui que o enrolamento amortecedor ele fica sobre, né, o núcleo do polo, né, do rotor, ou seja, ele fica sobre a cabeça polar, né, onde tem a bobina do enrolamento do campo de corrente contínua. Então, é colocado essas barras curto-circuitadas sobre esse polo, né, que melhora a estabilidade, né, do gerador frente às oscilações que ocorram na linha de transmissão ou no sistema de distribuição, né? Então, são barras na verticais, curto-circuitadas por duas barras, né, aqui na extremidade superior e inferior. Né? E assim, é assim que é colocado, né, o enrolamento amortecedor nas cabeças polar de cada um dos polos do gerador. Se for um gerador de 4 polos, obviamente vai existir 4, né, desses enrolamentos amortecedor sobre eles. Assim, né, induzindo correntes no enrolamento amortecedor. Essas correntes produzem um fluxo magnético adicional, atuando como freio, impedindo maiores oscilações do rotor. Então, ele evita, né, uma mudança brusca de velocidade do rotor, conferindo maior estabilidade ao gerador síncrono. Portanto, o enrolamento amortecedor é importante para aumentar a estabilidade do gerador frente ao sistema elétrico. Em contrapartida, aumenta a corrente de curto-circuito e, consequentemente, aumenta também o dimensionamento dos disjuntores e TCs, transformadores de corrente. Um gerador síncrono sem enrolamento amortecedor na cabeça polar não terá o período subtransitório e o curto-circuito se dará imediatamente dentro do período transitório.
Nesse caso, podendo ser observado abaixo, o período seria representado pelo trecho AD. Vamos ampliar. Então, entre o trecho AD, daqui até aqui. Começando daqui, né? E não começando do B, que é responsável pela, né, esse pedaço aqui, né? Esse trecho aqui, né, é consequência, né, da existência do enrolamento amortecedor sobre as cabeças polares do gerador. Então, quando ele não tem, então o gerador parte, né, daqui. Agora, falando do período transitório da corrente de curto-circuito do gerador síncrono. Esse período, né, o período transitório, é caracterizado por um decaimento mais suave e com um período maior do que o período subtransitório. O principal responsável pelo aparecimento do curto-circuito é o enrolamento amortecedor, colocado em curto-circuito na cabeça, né, do polo do rotor. Sua atuação é idêntica à gaiola de um motor de indução. Então aqui coloquei a imagem apenas para vocês se relembrarem, né, do enrolamento amortecedor. O campo magnético gira em velocidade síncrona, acompanhando o rotor acionado por uma máquina primária, né? Ou seja, a máquina primária é a turbina, né? Durante o curto-circuito, a brusca mudança no estado da topologia da rede, ou seja, a rede está funcionando de uma forma, aí passa a existir outro circuito elétrico, né? Provoca oscilações, fazendo o enrolamento de campo do rotor funcionar como uma gaiola, na qual é induzida por reação uma corrente alternada. É induzida no rotor, né? Porque lá é corrente contínua. O enrolamento de campo é encarado como um curto-circuito pela corrente alternada induzida. As oscilações vão diminuindo e o gerador síncrono entra em regime permanente, ou entra no período de regime permanente. O período, né, permanente, ou período de regime permanente, é extremamente conhecido e analisado profundamente em qualquer bibliografia sobre máquinas síncronas. Esse período é caracterizado pela letra GH, ou pela reta, né, GH, ou o intervalo entre G e H. Então, é aqui, ou seja, aqui é GH, está representando, mas é só a projeção, né, do regime permanente. Aqui não é esse período aqui, né, entre o G e o H, mas é representado pela reta, né, essa reta projetada aqui, obviamente, claro, porque não tem como ter os dois regimes simultaneamente, né, o permanente junto com o regime subtransitório ou transitório. Note que esta reta é o lugar geométrico dos valores de picos das ondas senoidal da corrente alternada de curto-circuito. O comportamento de regime permanente do gerador síncrono em curto-circuito ou em carga é o mesmo. Na prática, os dispositivos de proteção eliminam o defeito através da abertura do disjuntor. Ou seja, o disjuntor tem que atuar para proteger, né, todo o sistema. Na realidade, durante a ocorrência de um curto-circuito no sistema, o gerador síncrono não chega a atingir o regime permanente de curto, pois os dispositivos de proteção promovem a abertura dos disjuntores, eliminando o defeito, se ele estiver funcionando corretamente. O curto-circuito deve ser eliminado pela proteção ainda no período subtransitório, ou seja, o mais rápido possível. Se a proteção falhar por algum problema,
deverá atuar então a proteção de retaguarda, que é temporizada e atua no período transitório. Demora um pouquinho, né? Mas tem que atuar o mais rápido possível. Então agora vamos falar da equação da envoltória das correntes de curto-circuito. Então a envoltória é aquela que falamos, que existe uma na parte superior, outra na parte inferior. Claro que essa aqui é apenas a equação da parte superior, né, daquela envoltória. Então a corrente, né, e em função do tempo da envoltória é igual a aqui 3 termos, né, 3 parcelas da soma. Então esse termo, esse outro termo e outro termo aqui. O primeiro termo, como vocês podem ver, é I duas linhas máximo menos I linha máximo vezes aqui uma exponencial E elevado a menos T sobre, né, aqui uma constante de tempo, T subtransitório. Aqui no segundo termo é I linha máxima menos I máximo do regime permanente vezes esses dois termos, né, a diferença desses termos, vezes a exponencial de menos T sobre T transitório, que é outra constante de tempo da parte transitória. E aqui, por último, né, menos I máximo do regime permanente. Onde, né, claro, que o T representa o tempo, o I de T da envoltória é o valor da envoltória, né, em função do tempo, ou no tempo T, ou em qualquer instante, né, do tempo. I máximo RP é a corrente, né, de crista de onda senoidal da corrente elétrica, né? E I linha máxima é a corrente máxima da onda senoidal da corrente elétrica do período transitório do gerador síncrono, sem o enrolamento do amortecedor. E linha máxima é a corrente máxima da onda senoidal da corrente do período subtransitório. E aqui as constantes de tempo. E T subtransitório é constante de tempo do regime subtransitório. E T transitório é a constante de tempo do regime transitório, como eu havia falado. Temos aqui agora uma tabela, né, onde apresenta os valores das constantes de tempo do gerador síncrono, onde aqui estão indicados, né, esses valores. Então aqui temos na horizontal, né, nesse sentido, o tipo de máquina, e na vertical as constantes de tempo dos diversos tipos de gerador. Então, o primeiro tipo aqui de gerador, temos os turbogeradores, e aqui geradores de polos salientes com enrolamentos amortecedores, que é dividido em duas categorias, os de alta velocidade, onde o número de polos 2P é menor que 18, o número de pares de polos, né? E aqui os de baixa velocidade, onde o número de polos é maior, ou seja, quando o número de polos é maior, ele precisa girar a uma velocidade mais baixa, que ele continua conseguindo obter 60 Hz na frequência elétrica, né? Então a frequência mecânica vai definir a frequência elétrica no gerador, né? Então a frequência mecânica que ele gira vai definir a frequência elétrica. Logo, como a frequência elétrica é fixa, né? Então o que varia é o número de pares de polos para manter a frequência elétrica de 60 Hz constante. Assim também aqui temos os geradores de polos salientes sem enrolamento amortecedor. Então temos de alta velocidade e os de baixa velocidade também. Tem dois tipos de geradores principais, né? Os de polos salientes e polos, né, lisos, né? Os
geradores de polos lisos são adequados para velocidades mais altas, né? Porque tem um arrasto menor imerso no ar, né? Então, nessa coluna vertical aqui temos, né, na primeira linha aqui, né, nessa linha, o valor, né, da constante de tempo subtransitório, que é TD, duas linhas, em S, em segundos, no caso. Então, esse valor da constante de tempo varia o valor médio é 0,03 segundos. Essa parte de cima aqui indica o valor médio, né? E essa parte aqui é a faixa que ele varia, de 0,02 até 0,05, valores típicos, né? Claro que depende do tamanho da máquina, né? Das dimensões, das características elétricas, né? E mecânicas dela, né? Físicas, para definir, né, essas constantes, mas tipicamente a maioria está, né, dentro dessa faixa. Então, para o gerador de polos salientes, o valor também é de 0,03, o valor médio, né, e variando de 0,02 até 0,005 segundos. Ou seja, é bem rápido. Se você fizer a conta, você pode obter aí quantos ciclos, né, que dura, né, essa constante de tempo transitória aí. Basta, né, saber que um ciclo, né, de uma onda de 60 Hz dura 1/60, que dá aproximadamente 16 milissegundos. Então, aqui, né, não tem esse valor para os geradores de polos lisos sem enrolamento amortecedor. Por quê? Porque, como a gente viu, os enrolamentos sem enrolamento, os geradores sem enrolamento amortecedor não tem, né, aquele período subtransitório. Então, logo ele aqui é ignorado, né, esse dado. Aqui temos agora a constante de tempo transitória em segundos, já é maior, né? Passa de 1 segundo, então o valor médio é 1,3 segundo e variando da faixa de 0,5 até 1,8. Para os geradores de polos salientes aqui é maior, o valor médio é 1,6 segundos, né? Os de alta velocidade, os de baixa velocidade também, tipicamente, 1,6 segundos, assim como para os geradores sem o enrolamento, né, amortecedor. Agora, a constante de tempo em vazio, TD 0 em segundos, dá 10 segundos de constante de tempo, né, para os turbogeradores. Para o gerador de polos salientes com enrolamento amortecedor, 6 segundos. Para o de alta velocidade, o de baixa velocidade, 5 segundos. E para os geradores de polos salientes sem enrolamentos amortecedores é a mesma coisa, né? Agora, constante de tempo da componente, né, da componente contínua, TCC em segundos. Então, dura 0,15 segundo de valor médio para os turbogeradores, 0,18 para, né, os geradores de polos salientes com enrolamentos amortecedor em alta velocidade e 0,22 para os de baixa velocidade. Agora, para os geradores de polos salientes sem enrolamentos amortecedores, o valor é 0,3 segundos. Para os de alta velocidade, por baixa velocidade, 0,35 segundos. Então, essa é a tabela, né, que resume essas constantes de tempo dos principais tipos de geradores. Então, os valores das constantes de tempo que aparecem sozinho nessa tabela, né, representam o valor médio de maior incidência, é o que eu falei. A expressão da envoltória não é útil para o cálculo da corrente curta do circuito. Isso porque são desconhecidos os valores de I máxima
I máximo duas linhas, I máximo linha e I máximo de regime permanente. Mas os valores, né, de I duas linhas máxima, I linha máximo e I máximo de regime permanente poderão ser calculados para cada período separadamente, desde que sejam definidas as três reatâncias distintas dos geradores síncronos, que serão apresentadas nas seções a seguir. Ou seja, no final é possível, né? Então, agora vamos calcular, né, a reatância subtransitória, definida como x duas linhas do gerador síncrono. Então, é definida supondo o período subtransitório em regime permanente, ou seja, a gente finge, né, que o regime subtransitório esteja em regime permanente para fazer os cálculos, tendo como corrente o valor inicial e duas linhas máximo, ou seja, a corrente que se apresenta nesse ponto aqui, e duas linhas máximo, ou ponto B, da envoltória da figura abaixo. Então, assim, a fórmula fica sendo essa: x duas linhas é igual a força eletromotriz, né, dividido, ou a tensão, né, dividido por I duas linhas. O valor eficaz, onde E, né, é o valor eficaz da tensão de fase ao neutro nos terminais do gerador síncrono, antes do curto-circuito. I duas linhas é o valor eficaz da corrente de curto-circuito do período subtransitório em regime permanente. Seu valor é dado por essa equação, claro. Para uma senoide, né, o valor eficaz basta dividir por raiz de 2. Então, I duas linhas eficaz, né, é o I duas linhas máximo dividido por raiz de 2, convertendo, né, a amplitude para o valor eficaz. Para ondas não senoidais, é necessário calcular, né, aquela integral do valor eficaz, né, e tirar a raiz quadrada. Com isso, o cálculo do curto-circuito fica simplificado, bastando apenas efetuar a resolução de circuitos elétricos usando fasores. É uma vantagem grande, né? Agora vamos falar da reatância transitória x' do gerador. Definiu-se, né, a reatância transitória x' do gerador síncrono, o período transitório em regime permanente, como se ele estivesse em permanente, tendo como corrente o seu valor inicial e linha máximo da envoltória, caso o gerador não tenha um enrolamento amortecedor. Então, x' é igual a E, né, ou é a força eletromotriz do gerador ou da fase, né, dividido por I', onde, né, o I' é o valor eficaz da corrente curto-circuito do período transitório, considerado, né, em regime permanente, né, considerando ele como estando no regime permanente, e o valor eficaz é esse aqui. I' é igual a I' máximo, que é o pico, né, dividido por, ou amplitude, dividido por raiz de 2. A mesma coisa do I duas linhas. Neste caso, agora vamos ver, né, a reatância síncrona, né, XS do gerador síncrono. Neste caso, o gerador já está em regime permanente e é dado, né, pela essa equação: XS é igual a E sobre I, onde a corrente I é o I máximo de regime permanente, ou I máximo RP, dividido por raiz de 2. E no caso é o valor eficaz da corrente de curto-circuito em regime permanente.
É interessante, né, notar que o gerador síncrono é o único componente do sistema elétrico que apresenta 3 reatâncias distintas, cujos valores obedecem à inequação. Geralmente a reatância subtransitória x duas linhas é menor que a reatância x' da reatância transitória, que é menor que a reatância síncrona xs. Então, as correntes de curto-circuito assimétricas, né, são as verdadeiras correntes de curto-circuito. Então, como a gente viu, as correntes assimétricas são essas, as verdadeiras, né, para a fase A, para a fase B e para a fase C. Ou seja, o modelo da envoltória é apenas um modelo matemático para auxiliar no cálculo, né? Então, aqui essa é a corrente da fase A, a corrente verdadeira. Essa é a corrente da fase B, ampliada. E essa a corrente da fase C. Apenas para relembrar, né? Porque a gente já viu anteriormente essas correntes assimétricas. Então vamos falar da corrente de curto-circuito assimétrica, né? Que mostramos nos gráficos. Elas são compostas de corrente alternada simétrica e de uma corrente contínua. Então tem 2 componentes. A corrente assimétrica sempre inicia do zero. Portanto, a corrente inicial da corrente contínua tem o mesmo valor, mas de sinal oposto ao da corrente alternada simétrica do período subtransitório. Ou seja, para dar zero, né, uma tem que estar oposta à outra, né, sinal contrário. Dessa forma, pode-se fazer a superposição indicada pela expressão, ou seja, a corrente em função do tempo assimétrica é igual à corrente em função do tempo simétrica, mais a corrente em função do tempo da componente contínua. Para se obter o valor da corrente elétrica para o dimensionamento de disjuntor, procura-se determinar a expressão analítica da curva obtida pela superposição da corrente contínua com uma só parte da envoltória da componente simétrica do mesmo lado da corrente contínua, isto é, então fica I em função do tempo da curva simétrica, né, é igual a corrente I máxima menos I máxima do linha menos I linha máximo vezes a exponencial E elevada a menos T sobre T subtransitório, mais 4 termos, né, mais I máximo linha menos I máximo de regime permanente vezes a E elevado a menos T sobre T transitório, a constante de tempo transitório, mais I máximo de regime permanente, mais I duas linhas máxima, vezes E elevado a menos T sobre T da componente de corrente contínua, a parte que é transitória, né, do exponencial, porque esse
componente que tem exponencial elevado a um expoente negativo tende quando t tende ao infinito, ele tende a se extinguir. Então, dessa equação, o t, componente contínuo, é a constante de tempo da componente contínua, né, da corrente. A constante de tempo da corrente contínua depende da relação da razão entre a reatância dividida pela resistência elétrica do circuito percorrido pela corrente de curto-circuito. Ou seja, passando por todo o comprimento, né, do circuito até o ponto de curto, onde estiver o curto, no meio da linha ou na linha de transmissão. Dimensionamento do disjuntor. Este item é aqui apresentado apenas para justificar as considerações formuladas anteriormente. Para o dimensionamento do disjuntor, é necessário conhecer o valor da corrente de curto-circuito no instante da interrupção ou abertura do disjuntor. Esta corrente, juntamente com a tensão da rede no local de defeito antes do curto, define a capacidade disruptiva da câmara de extinção do arco elétrico do disjuntor. Então, o disjuntor tem que ser dimensionado adequadamente, porque senão ele não tem condições de extinguir o arco elétrico. Ele tem que ter uma capacidade para distinguir correntes elevadas, né? Se a corrente for acima dessa capacidade, o curto-circuito não acaba e continua, né, por mais tempo. Para disjuntores de pequena capacidade, este valor é dado em kA. Para disjuntores de grande porte, este valor é expresso pela potência aparente, mais precisamente em MegaVA de ruptura. Seu valor é dado por potência, né, de ruptura, S aparente de ruptura, é igual a raiz de 3 vezes VL, né, que é a tensão de linha, né, vezes corrente de curto-circuito. Então, o VL, né, a tensão eficaz em RMS de linha no local do defeito antes da ocorrência do curto-circuito. O I de curto-circuito é a corrente eficaz do curto-circuito e S, ruptura, né, da equação, é a potência aparente de ruptura do disjuntor. A corrente de curto-circuito é calculada de modo simplificado, usando a corrente inicial do período subtransitório. Isso sem levar em consideração o fato de que, apesar da denominação instantâneo, o disjuntor leva algum tempo para atuar. Na prática, né, esse tempo é determinado pelo tempo de operação do relé mais o tempo do mecanismo de abertura do disjuntor, juntamente com a extinção do arco elétrico, variando de 2,5 a 6 ciclos elétricos. Portanto, com a utilização da corrente inicial subtransitória, o disjuntor está superdimensionado, isto é, a favor da segurança e contra o lado econômico, de economizar dinheiro. Se o valor exato for necessário da corrente, deve-se usar o tempo de defeito na expressão. A expressão anterior que eu já falei, né? Que é o I da curva assimétrica, aquela que acabamos de analisar. Assim, deve-se modelar o sistema para o período subtransitório, obtendo-se o valor de I duas linhas máxima. Novamente, modelar o sistema para o período subtransitório, obtém-se o valor de I linha máxima. Depois, modelar para o período de regime permanente, usando XS, que é a reatância síncrona, obtém-se o valor da corrente I máximo de regime permanente.
Para obter o valor da corrente de curto-circuito no instante da abertura e no local de instalação do disjuntor. Então, usando a mesma equação, a capacidade disruptiva é então obtida pela expressão S ruptura, que é a potência aparente de ruptura, é igual a raiz de 3 vezes a tensão de linha em RMS vezes a corrente de curto-circuito. Os disjuntores instalados perto do gerador ficam submetidos a correntes de curto-circuito idênticas, mostrado na figura, parecido com aquelas que já vimos. Com o afastamento do disjuntor do gerador, a impedância da linha de transmissão predomina sobre as outras impedâncias e o defeito do subtransitório fica atenuado. Se o curto-circuito é muito afastado do gerador, modelagem do gerador é indiferente usar a reatância subtransitória, a reatância transitória ou a reatância síncrona, pois a corrente de curto-circuito será a mesma, não vai afetar. Assim, para ter uma corrente significativa, usa-se apenas a reatância subtransitória, para que contribui um pouco mais com o curto-circuito. Ela é a menor das reatâncias, né? Já no sistema de distribuição, a impedância acumulada do gerador até o ponto de defeito é tão grande que a corrente de curto-circuito simétrica já é de regime permanente, acrescida apenas da componente contínua. Modelagem de sequência positiva do gerador síncrono. Considerando que a recomendação é o uso da reatância subtransitória para dimensionamento dos disjuntores, então esta é usada para modelar o gerador síncrono. Do ponto de vista de curto-circuito, o circuito equivalente por fase do gerador síncrono ou do motor em Y para a sequência positiva é. Então, aqui está a modelagem, como vimos em outras apresentações, em outra aula. A modelagem é bem simples, aquela onde temos uma força eletromotriz. Aqui é da sequência positiva, então a força eletromotriz é ponto A1, ou seja, referente à fase A, do caso, e aqui a reatância subtransitória, Jx, duas linhas D, e aqui a corrente que se estabelece. Então, aplicando aqui a lei de Kirchhoff das tensões percorrendo essa malha aqui, podemos obter essa equação, que a tensão aqui no ponto de curto essa tensão no ponto de curto aqui é igual a VA é igual VA1, né, que é a da sequência positiva, é a força eletromotriz EA1 menos J X duas linhas D vezes IA1. Como vimos, né, EA1 se refere à tensão da fase no terminal do gerador síncrono girando a vazio. VA1 é a tensão da fase em relação ao neutro da sequência positiva para qualquer situação, e
e A1 é a corrente de sequência positiva da fase A, que sai dos enrolamentos da máquina para o sistema. Modelagem de sequência negativa do gerador síncrono. O defeito que provoca desbalanceamento gera componente de sequência negativa nas tensões e correntes do sistema. Portanto, deve-se analisar o comportamento do gerador síncrono frente a estas componentes. O ensaio de laboratório é feito simulando as condições de sequência negativa vistas pelo gerador. O período subtransitório e o transitório praticamente não existem em sequência negativa. Assim, a reatância do gerador síncrono é simplesmente conhecida por reatância de sequência negativa, X2. Seu valor é obtido pela expressão X2 é a tensão VA dividido por IA. Claro, X2 é a reatância de sequência negativa por fase, VA é a tensão de fase lida no voltímetro e a corrente de fase lida no amperímetro, obtida a partir de um ensaio, né? Então, aqui está o diagrama do ensaio de sequência negativa. Então, a máquina que está sendo estudada é essa aqui, né, da esquerda. Então, o procedimento é esse: curto-circuita o enrolamento de campo e mantém o gerador, né, girando a uma velocidade ômega 1, velocidade angular. Instala-se um voltímetro para medir a tensão da fase B, por exemplo, e aqui mede a corrente em uma das fases. Claro, pode medir as tensões em todas as fases e as correntes em todas as fases também. E aplica, né, aqui do lado esquerdo uma fonte, que seria outro gerador, né, uma fonte para alimentar o ensaio, né, para fazer o ensaio. Esse gerador tem uma velocidade angular ômega 2 igual a ômega 1, ou seja, com a mesma velocidade angular. E assim que se faz, né, o cálculo, né, para obter essa reatância de sequência negativa, usando essa tensão medida e essa corrente medida. Então, o circuito equivalente de sequência negativa fica esse aqui, só do gerador que está sob ensaio, da esquerda, né? Então, como o campo está curto-circuitado, então não apresenta força contra a eletromotriz aqui, o gerador. Então fica, né, sem essa força contra a eletromotriz, apenas a reação JX2, que é a reatância JX2, que é a reatância de sequência negativa, e aparece a corrente de sequência negativa I.A2. E aqui a tensão aplicada VA2, que é a tensão de sequência negativa. Então, a equação é VA2 é igual a menos J X2 vezes IA2. Onde VA2, né, é a tensão de sequência negativa, como a gente viu, no terminal da fase A, em relação ao neutro do gerador. IA2 é a corrente de sequência negativa que sai pela fase A do gerador. Então, nos geradores síncronos de polos salientes, com enrolamentos amortecedores, a reatância de sequência negativa pode ser obtida pela expressão X2, que é a reatância de sequência negativa, é o valor da reatância subtransitória de eixo direto D, né, ou XD duas linhas, mais X duas linhas Q dividido por 2, onde XD duas linhas representa
justamente a reatância subtransitória de eixo direto direto do eixo polar do gerador síncrono. E XQ, duas linhas, é a subreatância do gerador de eixo em quadratura, né, do gerador síncrono. Quadratura que fica no ângulo de 90 graus, né, um com relação ao outro. Aqui agora temos o ensaio de sequência zero do gerador síncrono. Então, para fazer o ensaio de sequência zero, novamente o gerador sobre o ensaio é colocado em curto aqui a sua bobina de campo magnético, aplica uma única fonte aqui e no curto-circuito das três fases, né? As três fases simultaneamente, aplica apenas uma fonte senoidal e as correntes de fase de cada fase vai ser zero em cada uma das fases, porque são todas iguais, vai virar um circuito apenas, um sistema vai ficar monofásico, apenas para o ensaio, né, de sequência zero. Entretanto, como vemos aqui, a corrente que vai aparecer na fonte, que é usada para ensaiar, vai ser 3 e 0, ou seja, 3, o triplo da corrente de sequência zero. Por quê? Porque ela é o triplo das correntes de cada fase medida, né, pelo amperímetro aqui. E aqui está o voltímetro. Então é assim que faz o ensaio de sequência zero do gerador síncrono. A tensão E do gerador síncrono monofásico é a mesma nas três bobinas do estator, né, ou armadura do gerador síncrono trifásico em teste. Então, a reatância de sequência zero, X0, é essa tensão E dividido pela corrente medida pelo amperímetro I0. E a tensão lida pelo voltímetro e I0 é a corrente da fase lida no amperímetro. Então, o diagrama, né, ou modelo de sequência zero do gerador fica dessa forma, né, onde aqui é aplicada a tensão do ensaio, né, então não tem força contra a eletromotriz, e aqui aparece a reatância JX0, que é a reatância de sequência zero, e a corrente IA0, que é a corrente de sequência zero. Aqui, claro, está falando que o neutro coincide com o terra, é o mesmo cabo, né? Ou estão aterrados juntos. Aqui X0 varia de 0,1 a 0,7 X duas linhas D, que é a reatância, duas linhas de eixo direto, né? De subtransitório do eixo direto. E VA0, a equação aqui, basta aplicar a lei de Kirchhoff aqui, das tensões, para obter essa expressão, que VA0 é igual a menos J X0 IA0, onde o VA0, claro, é a tensão de sequência zero, A em relação ao neutro, que é da fase A com relação ao neutro do gerador síncrono, e IA0 é a corrente de sequência zero, que sai pela fase A do gerador síncrono. Agora, o modelo de sequência zero do gerador síncrono aterrado com uma impedância Zn. Então, muitas vezes se aterra, né, o transformador, o gerador, o neutro dele com uma impedância, né, geralmente é para reduzir a corrente de curto-circuito, né. Geralmente os geradores síncronos são aterrados através de uma impedância. Essa impedância é colocada para limitar a corrente de curto-circuito monofásico à terra nos terminais do gerador síncrono. Geralmente utiliza-se uma reatância denominada reatância de Peterson ou Patterson. Esta impedância de aterramento é conectada entre o ponto do neutro da ligação em Y do gerador síncrono e a malha de terra da subestação,
próxima, né, ao gerador. Aqui está o diagrama que mostra a impedância de aterramento do gerador síncrono. Então aqui está essa impedância está conectada no ponto de neutro do gerador, e por ela vai passar 3 correntes de sequência 0, né? Vai passar por ela em caso, né, de algum desbalanceamento ou alguma harmônica, né? Então, que gerem corrente de neutro. Então aqui cada fase passa uma corrente de sequência 0 e 0, né? E aqui está a equação que fornece, né, a tensão de neutro de sequência 0 até o terra. Então surge aqui uma tensão sobre aqui do terra até o ponto de conexão no neutro aqui, em razão da existência dessa impedância de aterramento Zn. Então, qual o valor dessa tensão? Basta, né, fazer aqui uma malha, né, e aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, que obtemos essa equação muito facilmente. Basta aplicar, né, a lei de Kirchhoff das tensões. Então fica V, né, a tensão de neutro de sequência 0 ao terra é igual a menos Zn, que é essa impedância de aterramento, vezes 3I de sequência 0, que são 3 correntes de sequência 0, que é igual, né, no caso, rearranjando aqui, menos 3Zn vezes I0 de sequência 0. Muito simples. Então, simplificando o circuito, então temos o circuito equivalente, por exemplo, da fase A. Então, uma tensão VA0, uma tensão da fase A de sequência 0, aplicada aqui ou que exista, né, na bobina da fase A do gerador síncrono. Então, o modelo por onde passa a corrente é esse. Então, a corrente de sequência 0 vai percorrer nesse sentido, né? Passando aqui pelo terra, passando pela impedância de aterramento, chegando ao centro do Y, né, do ponto de neutro, e circulando nesse sentido. Então, o circuito equivalente pode ser modelado dessa forma. Então, se tem uma tensão VA0 aqui, basta aplicar a lei de Kirchhoff nessa malha, né? A lei de Kirchhoff das tensões, que se obtém facilmente essa expressão. Então, VA0 é igual a menos JX0, que é a reatância de sequência 0 do gerador, mais 3Zn, mais 3 vezes a impedância de aterramento, vezes a corrente IA0, que é a corrente que percorre, né, de sequência 0 da fase A. Circuito equivalente por fase, né, de sequência 0 do gerador. Então aqui está agora em resumo resumidamente, né, todas essas equações para cada modelo, né, um para cada sequência. Então o primeiro aqui é para a sequência positiva, o circuito equivalente e a equação. É muito importante saber esses modelos para cada uma das sequências. O que leva o gerador aqui é somente o de sequência positiva. O que não, os outros dois não levam, né? O gerador aqui de sequência, né, negativa, e nem de sequência 0, não leva o gerador. E as respectivas equações. Vamos ampliar. Então, ampliando aqui,
é o que foi mostrado já, né? O circuito de sequência positiva. Então ele é composto por uma fonte aqui de sequência positiva, uma reatância de sequência positiva, Jx1, né? E a equação deste circuito equivalente a essa. Esse aqui já não leva a fonte, aqui não tem fonte, apenas a reatância de sequência negativa, né? E esta é a equação. VA2 é igual a menos Jx2 vezes IA2. O modelo aqui de sequência negativa, a equação é essa. Entretanto, temos que ficar atento, porque dependendo do exercício, não tem essa impedância de aterramento. Logo, esse termo aqui some, né? Desaparece no exercício. Então, vamos ver agora os valores típicos das reatâncias de sequência do gerador síncrono. Os valores nominais de placa e as reatâncias em ohm dos geradores síncronos variam em uma faixa bem ampla, né, bem larga. No entanto, os valores das reatâncias, quando apresentados em PU por unidade, variam em torno da média, em uma faixa bastante estreita. Os valores típicos em PU, ou por unidade, dessas reatâncias subtransitórias, transitórias e síncronas, e as de sequência negativa e zero estão apresentadas na tabela que eu vou mostrar. Quando não se tem informações dos dados de placa do gerador síncrono, pode-se estimar a reatância em PU usando um valor representativo de sua categoria dessa tabela. Então, aqui está a tabela. Então, temos aqui o tipo de máquina, como mostramos lá nas constantes de tempo. Então, temos o turbogerador, temos os geradores de polos salientes com enrolamentos amortecedor e os geradores de polos salientes sem enrolamento amortecedor. Cada um desses tem os rotor de alta velocidade, o de baixa velocidade, tanto o de polos salientes com enrolamento amortecedor, quanto o de polos salientes sem enrolamento amortecedor. Então tem de alta velocidade e o de baixa velocidade. Então, para cada um desses tipos de máquina, temos uma reatância aqui, né, no eixo vertical, na coluna aqui, né, dessa tabela. Então, o primeiro tipo de gerador, turbogerador, tem aqui como reatância subtransitória saturada, X2'D de eixo direto, reatância subtransitória de eixo direto em porcentagem, variando de 9 a 20% de reatância. Ou seja, a média está em 12, o valor médio. Assim como aqui também apresenta a mesma reatância subtransitória, né, para agora o gerador de polos salientes de alta velocidade, 18, valor médio, variando na faixa de 14 a 23, e para o de baixa velocidade, o valor médio é 20, variando de 15 a 25, e assim por diante, né? Então, os geradores de polos salientes aqui, de alta velocidade, apresenta um valor médio de 25, e o de baixa velocidade, valor 30. Então, como podemos observar, né, agora que a reatância transitória, né, de eixo direto X''D em porcentagem tem um valor aproximadamente de 18 para turbogeradores, 18%, e para geradores
de polos salientes, o valor é 27. E o de alta velocidade e de baixa velocidade 30, né? Já os geradores de polos salientes sem o enrolamento amortecedor tem essa reatância transitória de 27 e 33 os de baixa velocidade. Quanto à reatância síncrona, aqui apresenta valores em percentual de 160, na verdade, e para rotor de alta velocidade 100% e rotor de baixa velocidade 100% também. Todos aqui, né, praticamente apresenta 100%. Agora, relação de curto-circuito em vazio. Relação de curto-circuito em vazio, KO 0,6, né, variando na faixa 0,5 a 0,8 para os turbogeradores e 1 para os geradores de polos, né, salientes e rolamento amortecedor, e assim por diante. Então, aqui de sequência negativa, x2, em porcentagem, os turbogeradores apresentam 12%, os geradores de polos salientes com enrolamento amortecedor 20%, e os de alta velocidade e de baixa velocidade 24%. Já os de sem enrolamento amortecedor apresentam uma elevada percentual, 45%, os de alta velocidade e de baixa velocidade 50%. E, por fim, a reatância de sequência zero em percentual de 2 a 10, entre 2 e 10, e para os turbogeradores de 3 até 20, para os geradores de enrolamento com enrolamento amortecedor de 3 a 20, e os de baixa velocidade de 3 a 20 também. Entretanto, os sem enrolamento amortecedor de 4 a 24 e de 4 até 30 os de baixa velocidade. Então agora vamos falar do motor síncrono. Então aqui temos agora, né, um motor síncrono girando a velocidade síncrona igual a do gerador e que estacionando uma carga pesada. Quando um gerador, quando o motor está girando uma carga pesada, a carga pesada armazena energia mecânica, né, pelo seu momento de inércia. Então tem uma energia mecânica de rotação. E essa energia, né, tem que ser dissipada quando ocorre um curto-circuito. Ela é dissipada no curto-circuito, né? Então ele está sendo alimentado pela rede, pelas fases A, B e C. Então, qual o comportamento de um motor, né, a carga frente a um curto-circuito e as sequências, né, positiva, negativa e sequência zero. Então, uma máquina síncrona pode operar como gerador ou como motor síncrono. A caracterização é dada pelo sentido da corrente elétrica, ou mais precisamente, pelo sentido do fluxo de energia. Quando a energia sai da máquina síncrona para a rede, ela está operando como gerador síncrono. Quando ocorre o contrário, a máquina síncrona é um motor síncrono, ou seja, ela está consumindo energia da rede para realizar um trabalho mecânico, né, de alguma carga mecânica. O peso do próprio rotor mais a carga formam em conjunto, né, uma grande massa girando com velocidade síncrona, com uma alta inércia rotacional, ou seja, armazena muita energia. Quando ocorre um curto-circuito na rede elétrica, supre o motor síncrono devido à alta inércia de sua rotação, o seu rotor continua girando, ou seja, induzindo tensões nas bobinas da armadura que, por sua vez, passam a suprir
o defeito com a corrente curto-circuito proveniente do motor. Então, além da corrente proveniente do gerador, pode ele prover também corrente elétrica no curto-circuito. Durante o curto-circuito, o motor síncrono passa a operar como um gerador, não sendo mais síncrono. Ele vai freando, né? Posto que sua velocidade vai diminuindo até parar. Então, como ele vai reduzindo a velocidade, ele vai dissipando essa energia, né, cinética de rotação. Então, ocorrendo aqui um curto-circuito trifásico, nesse ponto aqui, então, tanto a rede que vem da usina hidrelétrica e do gerador, né, ou do gerador, fornece uma corrente para o curto-circuito aqui, quanto a máquina síncrona, né, funcionando como motor, que é o motor síncrono. Então, aqui é o exemplo que essas correntes vão ajudar, né, o curto-circuito a ser mais severo. Então, para esse motor síncrono, temos os circuitos equivalentes por fase, sequência positiva, negativa e zero, assim como temos para o gerador, ou seja, nesse caso ele funciona como gerador, entretanto desenhamos ele ao contrário, né, para que indique que ele está funcionando como um gerador, mas na posição de motor, né? Ou seja, de uma carga elétrica do sistema trifásico. Então aqui temos para ele também uma tensão de sequência positiva, VA1, a corrente de sequência positiva IA1, a reatância JXD, duas linhas, reatância subtransitória de sequência positiva, né? E aqui a força contra a eletromotriz, né? do motor síncrono, no caso vai ser uma força eletromotriz, porque ele vai funcionar como gerador, M1. E aqui o de sequência negativa, né? Sequência negativa, o circuito equivalente lá do gerador síncrono, onde apresenta, né, uma tensão aqui VA2 e estabelece uma corrente IA2 de sequência negativa e a reatância de sequência negativa JX2. Aqui já é o de sequência zero, o circuito equivalente à sequência zero, onde tem uma tensão VA0, uma corrente que surge IA0 e JX0, que é a reatância de sequência zero. Então, o circuito equivalente do gerador síncrono e do motor síncrono é a mesma. Então, agora vamos falar do motor assíncrono. O motor assíncrono também é denominado motor de indução. Seu rotor gira em velocidade abaixo da velocidade síncrona do campo girante, criado pelas correntes do estator. Então ele tem um escorregamento, né? Essa diferença de velocidade produz o escorregamento do rotor, que induz correntes nas barras da gaiola ou nas espiras da bobina do rotor. Essas correntes de reação no rotor criam um campo girante que acompanha com uma certa defasagem ou certo defasamento o campo girante do estator, fazendo girar o rotor do motor de indução. Portanto, o curto-circuito próximo dos terminais do rotor de indução, a tensão nas bobinas do estator deixa de existir. Consequentemente, deixando de existir praticamente de maneira instantânea a excitação do motor. Ou seja, como o motor síncrono tem uma fonte própria, né, no rotor para estabelecer o campo, então ele se mantém mais tempo como gerador no caso de ocorrer um curto-circuito. E como esse aqui é por indução, as correntes que existem foram induzidas, então como não tem nenhuma fonte para elas se manterem depois de extinguida
a corrente, a fonte de indução eletromagnética do estator, né? Então ele tende a distinguir mais rápido. O fluxo magnético residual existente do núcleo magnético do rotor não pode desaparecer e nem variar bruscamente. Seu valor vai caindo rapidamente de modo contínuo e se extingue, né, em 2 ciclos. Então, extingue rapidamente. Deste modo, o motor de indução de grande porte se comporta como gerador elétrico e contribui com a corrente elétrica de curto-circuito em até 2 ciclos, ou seja, bem mais curto. Esta contribuição se dá somente no período subtransitório, e os períodos transitório e de regime permanente não existem. Se os dispositivos de proteção atuam com um tempo maior que 2 ciclos, o motor de indução pode ser desconsiderado. Não sei se levar ele em conta. Mas se os dispositivos atuarem, né, nesse intervalo de tempo, ele deve ser considerado. O valor da corrente inicial do curto-circuito é importante para dar subsídio à análise das forças eletromagnéticas que atuam na estrutura do motor de indução. Então, aqui está o circuito equivalente por fase, sequência positiva e sequência negativa. Então, ele é um modelo similar ao modelo de um motor síncrono, né? Entretanto, a reatância aqui de sequência positiva, ela é dada por J vezes XS mais XR, onde o XS é a reatância de dispersão da bobina do estator e XR é a reatância de dispersão da bobina do rotor referida ao estator. Faz uma referência como se faz no transformador, né? Passando o rotor para o estator, fazendo uma referência como o motor funcionasse como um transformador, né? E a M, né, é a tensão, né, por fase nos terminais do rotor de indução antes do defeito. Esse primeiro aqui, né? Esse aqui é o circuito equivalente da sequência positiva. Esse aqui é da sequência negativa. Então, o valor da reatância de sequência negativa é o mesmo, J vezes XS mais XR. E claro, apresenta uma tensão VA2, que é de sequência negativa, e a corrente IA2, de sequência negativa. Os efeitos resistivos das bobinas do estator e rotor são desprezados por serem valores pequenos comparados com as reatâncias XS e XR. Os valores de XS mais XR em PU, tendo como base as características nominais do motor de indução trifásico, estão apresentados nessa tabela aqui abaixo, para os motores trifásicos de indução. Para potência em HP de até 5 HP, a soma de XS mais XR está entre 0,1 a 0,14. Para potência de 5 a 25 HP, a soma de XS mais XR está entre 0,12 e 0,16. E para motores de indução trifásica acima de 25 HP está entre 0,15 e 0,17. O motor de indução trifásico não tem sequência zero, ou seja, seu circuito equivalente é aberto. Então, como exemplo, vamos ver esse exercício. Esse exemplo aqui. Um motor de indução trifásico está funcionando a plena carga. O valor de XS mais XR é 0,16 PU. Qual a corrente de curto-circuito que o motor de indução trifásico contribui, ou tanto que ele contribui, para o curto-circuito trifásico em seus terminais? Ou seja,
tem a corrente que ele contribui mais a corrente que o gerador contribui. Então aqui é para calcular só o que ele contribui. Então aqui está repetindo o enunciado, né? Vamos para a solução. Como o defeito é trifásico, só existe a sequência positiva. Então, coloca aqui o curto-circuito, os terminais do gerador. O circuito é montado ao contrário, né? Por quê? Porque considera que a fonte fica aqui do lado esquerdo, né? A fonte que é a fonte de geração de energia, que é o gerador, e ele fica do lado, né, direito, voltado para a fonte, voltado os terminais para a fonte, como está aqui. Então a reatância é de 0,16 PU, então aqui está em PU o cálculo, né? Então está J,016, supondo que ele esteja alimentado com a tensão nominal de 1 PU no início do curto-circuito e tem um valor de 1 PU ângulo 90 graus. De 90 graus. Então, basta aplicar aqui a lei de Kirchhoff das tensões e resolver o circuito. Muito fácil. Então, resolvendo esse circuito, então IA, a corrente de sequência positiva, é igual a 1 PU, que é a tensão da fonte, dividido pela impedância série aqui do circuito, que é J0,16. Fazendo essa divisão, a corrente de curto trifásico vai ser de 6,25 PU, ou seja, 6 vezes o valor da corrente nominal. Ou seja, a corrente inicial de curto-circuito é 6,25 vezes a corrente nominal do motor e extingue-se em 2 ciclos, ou seja, ela tende a acabar em 2 ciclos, conforme vimos na teoria. Sabarite, né? Sarewa subtenor e toptedes. Jesus pradito. Nipoli perito. Eta vis liud.